Fala, futuro militar! Bem-vindo ao canal Física Total. Eu sou o professor Ives Urquiza e com uma parceria aí com o grupo do SpaceX Brasil, a gente vai estar toda semana aqui resolvendo questões das provas anteriores do concurso. Mais uma vez agradecer aí o Wilson pela parceria e por ter me enviado esse material muito bom que facilitou meu trabalho e que esses vídeos pudessem ser feitos. Hoje a gente vai resolver algumas questões sobre impulso e quantidade de movimento. Questões que têm sido recorrentes nos últimos anos e que vale a pena que você conheça as técnicas para resolver um assunto que é simples e que você com certeza vai garantir na prova se aparecer esse ano. Acompanhe aqui. Em primeiro lugar, fera, quando você tiver uma questão que fale de impulso, você vai ter uma força aplicada durante um intervalo de tempo. O impulso é resultado dessa força aplicada por um certo tempo. Então, aqui eu tenho impulso. Impulso, assim como o trabalho, é sempre de uma força. Então não tem sentido falar no impulso feito por uma pessoa, no impulso feito por uma máquina ou coisa do tipo. Impulso é sempre de uma força. E aí, se essa força, que eu estou aqui chamando de F, for uma força constante, o impulso vai ser obtido multiplicando aqui a força vezes o intervalo de tempo. Atenção, força é uma grandeza vetorial, impulso também é uma grandeza vetorial. Impulso é obtido multiplicando força vezes a duração da aplicação dessa força. Como intervalo de tempo, pelo menos em física clássica, é sempre não negativo, é importante que você saiba que o impulso da força e a força são paralelos e de mesmo sentido. Olha aqui o símbolozinho de paralelo. O impulso da força e a força são paralelos e têm sempre mesmos sentidos, já que o intervalo de tempo aí vai ser sempre positivo. Agora atenção, nem sempre no problema a força é constante. E se a força for variável, o que é que você deve fazer? Quando a força é variável, você vai se apoiar no gráfico. Para resolver problemas com força variável, você deve saber qual é o comportamento da força ao longo do tempo. Então lá vem você, coloca aqui o módulo, a intensidade da força em função do tempo. Neste gráfico, você deve analisar o comportamento da força e qualquer que seja esse comportamento, você vem aqui e traça e vai determinar uma área entre o gráfico e o eixo do tempo, que é o eixo das abscissas. Nesta área vai estar a determinação do módulo do impulso. Então, a área sob o gráfico determina o módulo do impulso. Atenção, se essa área estiver no semi-eixo negativo, aqui embaixo, entenda que a força está se opondo e, por isso, a gente pode considerar como um impulso contrário ao movimento e a gente, na hora de somar, considera a área negativa. Lembre que o impulso total, se você tiver várias áreas, vai ser a soma de todos os impulsos gerados a partir de cada uma dessas áreas. Uma outra coisa que é importante que você lembre, futuro militar, é que existe uma relação entre impulso e quantidade de movimento, mas isso a gente vê na próxima tela. Acompanhe. Olha aí, futuro militar. O impulso está intimamente ligado a uma outra grandeza que a gente vai simbolizar pela letra Q e que era conhecida como quantidade de movimento, embora hoje em dia a maioria dos livros esteja abandonando essa denominação e passando a chamar a grandeza de momento linear. Quantidade de movimento você vai encontrar em muitos livros hoje como momento linear. Alguns livros trazem também o nome momentum. A quantidade de movimento você vai obter multiplicando a massa do corpo, m, pela velocidade instantânea que esse corpo possui. Então, a quantidade de movimento, o momento linear ou momentum, é obtido pelo produto da massa do corpo pela velocidade.
Perceba que massa também na física clássica ela é não negativa. Então o vetor velocidade e o vetor quantidade de movimento são sempre paralelos e de mesmo sentido. Então você vem aqui e escreve que a quantidade de movimento e a velocidade são paralelos, são vetores paralelos e que têm mesmos sentidos. E a quantidade de movimento está intimamente ligada ao impulso. A gente, inclusive, tem um teorema chamado teorema do impulso, que nos permite relacionar as duas grandezas. A gente tem que o impulso da força resultante é igual à variação na quantidade de movimento. Atenção, futuro militar. Assim, impulso e quantidade de movimento, a gente pode definir a segunda lei de Newton. O impulso da força resultante mede a variação da quantidade de movimento. Daqui a gente pode tirar, então, que força vezes intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento, de onde a gente poderia tirar que força é igual à variação da quantidade de movimento sobre o intervalo de tempo. Então, a força seria a taxa de variação da quantidade de movimento. Nesse caso, a gente costuma chamar a força média, já que aqui eu tenho um intervalo de tempo. Então, se no problema você precisar relacionar força com variação da velocidade, força com variação da quantidade de movimento, você pode apelar aqui para o teorema do impulso, onde o impulso da força resultante mede a variação da quantidade de movimento. Importante, temos aqui grandezas vetoriais, então eu vou precisar operar com vetores. Vale a pena, então, acompanhar aqui nesse vídeo aqui em cima. É importante que você dê um pulo lá para olhar como fazer operações com vetores. Se você não estiver familiarizado com operações com vetores, dá uma olhada nesse vídeo, é só clicar e assistir lá a nossa aula 7, que fala sobre vetores. Separamos 3 questões dos últimos concursos para a gente dar uma olhada como usar o teorema do impulso, o impulso e a quantidade de movimento. Acompanhe agora as resoluções, sabendo que se alguma coisa não ficar bem compreendida, é só deixar aqui embaixo, e deixando aqui embaixo eu faço questão de responder e tirar suas dúvidas. Vamos juntos, avante! Uma bola de massa 400 gramas desliza sem rolar sobre um plano liso e horizontal, em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de 2 metros por segundo. Um jogador chuta a bola e esta passa a mover-se no mesmo sentido anterior, deslizando sem rolar, com velocidade de 10 metros por segundo. O módulo do impulso da força média aplicada pelo jogador em Newton segundo foi de... Atenção, futuro militar, organizando aqui os dados. Diz na questão que a massa é de 400 gramas. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. Ele pediu para você dar o impulso em newtons vezes segundo. Newton é a unidade do sistema internacional, segundo também. Então a massa precisa estar em quilogramas. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é transformar de gramas para quilogramas. Isso é fácil. Basta só dividir por 1000 que você encontra que a massa vale 0,4 quilogramas. Na questão diz que a velocidade inicial é de 2 metros por segundo. E depois diz na questão que após o chute, após a interação, a velocidade passa a ser de 10 metros por segundo. Importante, futuro militar, com mesmo sentido. Como tem mesmo sentido, a gente pode fazer a operação simplesmente como se fosse valores escalares. Lembre-se, o impulso da força resultante mede a variação na quantidade de movimento. E aqui eu tenho grandezas vetoriais. O módulo do impulso
vai ser então igual ao módulo da variação da quantidade de movimento. Como eu tenho mesmos sentidos, eu posso encontrar essa variação. Lembra que delta é final menos inicial. Eu posso fazer módulo da quantidade final menos módulo da quantidade inicial. Lembrando, se você ainda não está craque nas operações com vetores, dá uma olhada lá no vídeo que a gente apontou agora há pouco. Substituindo os valores, lembrando que momento é massa vezes velocidade, eu tenho massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Veja que aqui eu já coloquei em módulo, tirei aqui o símbolozinho do vetor. A massa aqui é comum aos dois, então eu posso colocar massa que multiplica V menos V0, velocidade final menos velocidade inicial. A massa 0,4 kg, a velocidade final 10, a velocidade inicial 2, 10 menos 2 dá 8, aqui no cantinho já no final, eu tenho 0,4 vezes 8, que dá então 3,2. A unidade de impulso, newtons vezes segundo. A alternativa correta, letra A. A de avante, futuro militar. O Brasil conta com você. Um bloco sofre a ação de uma força variável F ao longo do tempo t, conforme o gráfico abaixo. O impulso da força F sobre o bloco entre os instantes 0 segundos e 6 segundos em newtons segundos é de... Olha aí, futuro militar, uma questão simples que envolve gráfico, mas que tem uma pegadinha, cuidado. Questões de gráfico têm sempre o risco de uma leitura apressada. Primeira coisa, identifique que nas ordenadas eu tenho força em newton. Aí depois você tem aqui na abscissa tempo em segundos. Aí o gráfico tem um comportamento entre 0 e 6 segundos. E a partir dos 6 segundos ele assume um outro comportamento. E aqui está a pegadinha, porque na questão ele não quer saber o que acontece depois dos 6 segundos. Muito cuidado com isso, futuro militar. Ele quer que você identifique quanto é o impulso da força entre 0 e 6. O que acontece após os 6 não interessa para a gente. Você tinha lido e percebido isso? Pois é, muitas vezes, no afã de resolver a questão, a gente se apressa e o que acontece? Pensa que é para usar o gráfico todo. Não é. A questão quer saber de você o que acontece entre 0 e 6 segundos. Depois disso, não faz mais diferença, ok? Como é o gráfico de força em função do tempo, a gente discutiu agora há pouco que a determinação do impulso é feita através da área. Fica fácil perceber que a gente tem uma área aqui em cima, ó, pintando de vermelho essa área, e eu tenho uma outra área aqui embaixo. As duas são triângulos. Acho que você está lembrado. Se você não está lembrado, eu vou lembrá-lo agora. A área de um triângulo é dada pelo produto da base do triângulo vezes a altura e dividido por 2. Nesse primeiro triângulo aqui na esquerda, eu tenho que a base vai de 0 até 4. Acompanha aí. A base vai de 0 até 4. E a altura vai do 0 até 40. Então, a primeira área eu posso determinar fazendo o produto 4 da base vezes 40 da altura dividido por 2. 4 vezes 40 é 160. 160 dividido por 2 vale 80. A segunda área, que é a área do triângulo que está na parte de baixo, olha aqui, área 2, eu tenho um triângulo de cabeça para baixo, que a base começa no 4 e termina no 6. Então, essa base vale 2. E uma altura
que vai do 0 ao menos 20, está para baixo, então eu vou considerar menos mesmo, viu? Aí eu coloco aqui base 2 multiplicado pela altura, que é aqui menos 20, tudo isso dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então eu fico apenas com o menos 20. Lembrando do que a gente discutiu agora há pouco, o impulso total vai ser a soma dos impulsos. Basta então que eu considere aqui a soma dessas áreas. E aí, o impulso total no intervalo que vai de 0 até 6 vai ser igual a 80 mais menos 20, 60. Força em newtons, tempo em segundos, 60 newtons vezes segundo. Alternativa correta, letra D. D de detona futuro militar. Acompanhe a próxima. Uma partícula de massa 5 kg, inicialmente em repouso, está sujeita à ação de uma única força F, cuja intensidade varia com o tempo t, conforme o gráfico abaixo. O módulo da velocidade resultante do corpo em metros por segundo no instante t igual a 8 segundos será de... Olha aí, futuro militar, mais uma questão de gráfico, mais uma questão que eu peço a você que tenha muita atenção nas grandezas que estão representadas no gráfico. Perceba que aí no eixo Y, no eixo das ordenadas, você tem a força em newtons. Perceba que aí no eixo X, no eixo das abscissas, você tem o tempo em segundos. Perceba que o gráfico mostra dois comportamentos. Inicialmente a força variando até o instante 2 e a partir do instante 2 a força fica constante. Se eu tenho dois comportamentos, eu tenho que tentar estudar com atenção para ver se eu preciso fazer separadamente ou eu posso fazer tudo junto. Na questão, o gráfico vai até o instante 8. 2 até 8 é constante, 0 até 2 é variável e variou de 0 até uma força máxima que vale 10 newtons. Veja que na questão ele diz ainda como informação a massa do corpo, que é igual a 5 kg, e ele diz também como informação que a velocidade do corpo era inicialmente igual a 0. Ué, Ives, onde é que ele diz isso? Ele diz isso quando ele fala que o corpo está inicialmente em repouso. Muita atenção, repouso é velocidade nula. Aí ele diz mais, ele diz que a força que está agindo sobre o corpo se comporta como no gráfico. E ele pede para saber qual é o módulo da velocidade do corpo no instante 8. Ora, eu tenho um gráfico de força em função do tempo, eu tenho a massa e quero saber velocidade. Simples, teorema do impulso. O impulso da força resultante vai medir a variação da quantidade de movimento. Isso aqui é vetorial. Tirando o módulo, eu vou ter que o impulso da força resultante em módulo é igual à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento no fim, menos a quantidade de movimento no início. Ora, mas ele diz que partiu do repouso. Se não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Isso aqui é 0. E o impulso a gente já sabe que pode encontrar pela área sob o gráfico. Então, a primeira coisa a fazer aqui é determinar quanto vale a área da figura. Perceba que essa figura, futuro militar, é um trapézio, dois lados paralelos e aqui a distância entre eles é a altura. Essa distância é a altura do trapézio. Esta medida do 2 até o 8 é a base menor do trapézio. Essa medida do 0 até o 8 é a base maior. Não sei se você está lembrado, se não está lembrado, vai lembrar-se agora. A área do trapézio é dada pelo produto da semibase, que é a soma das bases dividida por 2, pela altura. Ou, como o pessoal gosta de dizer, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. No caso da questão, essa área vai ser base maior desde 0 até 8 vale 8. Base menor desde 2 até 8 aqui em cima vale 6.
tudo isso multiplicado pela distância entre as bases, que é 10, e dividido por 2. Ora, 8 mais 6, 14. 14 vezes 10, 140. 140 dividido por 2 dá 70. Trazendo esse valor para cá, 70 vai ser igual à quantidade de movimento final, que é massa vezes velocidade final. A massa foi dada no texto, então eu tenho que 70 é igual a massa, que vale 5, vezes o módulo da velocidade final. Se 5 vezes a velocidade é igual a 70, é fácil perceber que a velocidade vai ser 70 dividido por 5, aqui no cantinho vai valer 14 metros por segundo. 14 metros por segundo, alternativa C, C de cavalaria. Olha aí a tropa de cavalaria, alerta, hein? Vamos juntos, o Brasil conta com você. E aí, futuro militar, tranquilo? Conseguiu entender direitinho as dicas? Gostou das explicações? Se você chegou até aqui, acredito que sim. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, ainda não está inscrita no canal, eu convido você a fazer isso. Dá um toque aí na tela, é rapidinho. É importante que você esteja inscrito, porque sempre que um novo vídeo for postado, você é avisado antes. E aí você lembra de vir aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que são importantes para você. Vamos juntos, esse ano é um ano importante, o Brasil conta com você. Lembre que você pode.